Vamos à paz do Senhor Jesus, amém? Abra vossas Bíblias em Mateus capítulo 12. Mateus capítulo 12, a partir do versículo 15. Mateus capítulo 12, versículo 15. Quem achou, diga amém. Que vai dizer assim a palavra do Senhor. Mas Jesus, sabendo disto, afastou-se-lhe dali. Muitos o seguiram, e todos ele curou. 16. Advertindo-lhes, porém, que não os pusessem à publicidade. 17. Para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta Isaías: eis aqui o meu servo, que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se satisfaz. Farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará juízo aos gentios. Não contenderá, nem gritará, nem alguém ouvirá nas praças a sua voz. Vou repetir de novo esse versículo 18, que diz assim: eis aqui o meu servo, que eu escolhi, o meu amado, em que minha alma se satisfaz. Curve vossas cabeças, oremos mediante essa palavra. Querido Deus e amado Pai, queremos te agradecer, Senhor, por esse momento, Senhor. Nesse momento, Senhor, é um momento de ouvirmos a Tua palavra, Senhor. Fala aos vossos corações aquilo que nós precisamos ouvir e não o que nós queremos, Senhor. Sara a nossa mente, meu Pai. Tira, meu Pai, toda perturbação, toda seta, toda distração, meu Pai, toda falta de atenção, Senhor, para não ouvirmos a Tua palavra. Que nós venhamos sair daqui transformados, renovados pelo poder da Tua palavra. Que o homem venha diminuir, meu Pai, e que o Senhor seja glorificado nesse momento, no nome de Jesus. Aplauda o Senhor essa noite. Bem, quando olhamos para os evangelhos, nós vemos a vida de Jesus. Jesus, ele fez muitas curas, o próprio Deus encarnado. Ele fez muitos milagres, fez muitos prodígios. E algo que chama a vossa atenção é que quase sempre, quando Jesus fazia os seus milagres, ele não queria ser levado ao público. Jesus, ele não queria aplausos. Ele não queria que as pessoas soubessem que era ele que estava fazendo as curas. Ele não queria que o povo soubesse que era ele que estava fazendo os milagres. Jesus, ele nunca quis ser mostrado para as pessoas que era ele que tinha todo esse poder. Algo interessante em relação às profecias do Antigo Testamento sobre Jesus é que quase sempre Jesus era identificado como servo. Em Isaías, a palavra servo, ela aparece 61 vezes, e das 53 vezes ela está relacionada com Jesus. Jesus, ele veio para servir. O próprio Deus encarnado, humano, veio para servir e não para ser servido. E Jesus, como a sua humildade tão grande, ele nunca quis se amostrar pelos milagres que ele fazia. Se nós olharmos para o dia de hoje, se fosse a gente, né? Se a gente fizesse muitos milagres, muita cura, muitas coisas, muitos prodígios na igreja, eu tenho certeza absoluta que haveria muita disputa de quem fazia mais cura, de quem fazia mais milagre, de quem mais operava poder. Mas Jesus não, ele fazia milagre, ele fazia cura, ele fazia os seus prodígios e ficava no anonimato. Ele não queria que as pessoas soubessem que era ele que estava fazendo isso. Exemplo de humildade. Exemplo de quê? De servo do Senhor. No texto lido, antes do profeta Isaías revelar que Jesus seria amado, ele revela que ele seria servo de Deus. De fato, o próprio Deus disse que veio para servir. Mateus 20, 28 diz:
como filho do homem, que não veio para ser servido, mas veio para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Ele não veio para ser servido, ele veio para servir. Servir a quem? A homens pecadores, dependentes de Deus. John Wesley, ele disse que o crente tem que estar preparado para duas coisas, que é para morrer e para pregar. Pregar, anunciar, ministrar, servir a Deus. Devemos estar preparados para morrer e servir a Deus. Jesus, ele trabalhou muito para transmitir este DNA de servo dos 12 apóstolos. Jesus, ele implantou isso no coração dos discípulos: ser servo, servir a Deus, um coração de servo. Repita comigo essas palavras: um coração, não, repita de novo, um coração de servo. Repita comigo: Senhor, põe em mim um coração de servo. Aleluia. Eles aprenderam muito bem. Quem? Os próprios discípulos de Jesus. Pedro, Tiago, Judas e o apóstolo Paulo, quando escreveram as suas cartas, fizeram questão de registrar servos de Deus e servos de Cristo. Eu vou anunciar a minha mensagem, mas eu sou servo de Deus. Eu vou anunciar o evangelho de Deus, porque eu sou servo de Cristo. Todos nós, corpo de Cristo, igreja, somos servos de Deus e de Cristo Jesus. Aleluia. E eu quero passar isso para a igreja hoje. O que é ter um coração de servo? Um coração de servo, ele sempre vai instruir, incentivar, influenciar outras pessoas a ter o mesmo coração de servo. Nós vemos isso quando Jesus diz: obras maiores vocês farão, não em essência, mas em alcance. Nós vemos isso quando Moisés e Josué, quando Moisés deixa o seu sucessor, que é Josué. Nós vemos isso quando Elias e Eliseu. Nós vemos isso quando Jesus e seus discípulos, os sucessores, deixando a marca de um coração de servo. O maior exemplo, Elias e Eliseu. Antes de Elias ser arrebatado para os céus, Eliseu chega para Elias e diz: Elias, me dá a porção dobrada do teu espírito. E Elias diz: se tu me veres, quando eu for arrebatado e pegar minha capa, a unção derramará sobre ti, a unção dobrada será sobre ti. Eliseu, reconhecendo que Elias tinha um coração de servo de servir a Deus, ele deseja também este coração. Aí Elias olha para Eliseu e diz: eu te darei o Deus dessa terra, o Deus de Israel te dará uma unção dobrada do meu espírito. Espírito com E minúsculo representa a dedicação, o esforço, a intensidade, a responsabilidade, o compromisso que Elias tinha com Deus. Eliseu olha para Elias e diz: Elias, eu quero ter o compromisso que tu tem com Deus, eu quero ter a responsabilidade que tu tem com Deus. Oh Elias, eu quero ser usado por Deus como tu é, porque tu ora, tu desce para orar, fogo desce do céu, tu ora, o céu para. Ah Elias, eu quero a unção dobrada do teu espírito, porque assim como tu é usado por Deus, eu também quero ser usado. Isto é coração de servo, é um coração que serve a Deus numa intensidade tão grande, para quem olha para ele e diz: Senhor, assim como ele serve, eu também quero servir. Quantos aqui tem um coração de servo? Quantos aqui tem uma servidão para o Senhor? Aleluia. Nós vemos isso em Moisés e Josué. Depois que Moisés morre, Josué assume a liderança de Israel. Deus diz para Josué: Josué, agora, a partir de agora, a liderança de Israel é contigo. Josué tenta retroceder, mas a palavra que foi confiada a Moisés a Josué, confia, Josué.
seja forte e corajoso, assim como eu fui na vida de Moisés, eu também serei na sua. Josué, ele olha para Moisés, para o que Deus fez na vida de Moisés, e diz: se Moisés foi fiel até a morte a Deus, eu também serei, porque eu sou fiel, assim como aquele meu sucessor. Nós vemos isso em Jesus e seus discípulos. Antes de Jesus morrer, um negou, um abandonou, um foi incrédulo, um se afastou, outros sumiram. Mas depois que os discípulos recebem o Espírito Santo, recebem o poder de Deus e reconhecem o que é servir a Deus, nós vemos todos os discípulos, apóstolos, morrendo em favor do Evangelho. Nós vemos o maior exemplo, apóstolo Paulo: combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé, agora me é garantida a coroa da salvação, e para aqueles que perseverar também receberá a coroa. Coração de servo. Jesus, em seu coração de servo, de se entregar a Deus, estimula os discípulos a ter também. Moisés, em servir a Deus, estimula Josué a servir também. Elias, e na intensidade, servindo a Deus, estimula também Eliseu a servir, a ter um coração de servo. E deixa eu dizer algo para você: você não pode estar vendo, você não pode estar imaginando, mas quando você sobe no altar, quando você está na nave, adorando a Deus, pregando a Deus, ministrando a Deus, cantando a Deus, louvando a Deus, há alguém que está olhando para você e está dizendo: ah, Senhor, eu quero pregar como Ele. Ah, Senhor, eu quero cantar como Ele. Ah, Senhor, eu quero servir como a Ele, porque Ele ama a Ti, Deus. Ele serve a Ti numa intensidade tão grande que eu quero servir também. Coração de servo. Quem tem um coração de servo sempre vai estimular alguém a servir como ele. Olha como aquele jovem prega, olha como aquele pastor serve, olha como aquele profeta profetiza. Assim como ele faz, Deus faz também na minha vida, porque eu quero servir a Deus na excelência, na plenitude do Teu Espírito, assim como os Teus servos também servem uns aos outros na igreja. Um coração de servo é a maior bênção que um cristão pode desejar. Escute bem, uma marca, entrando no texto agora, uma marca de um coração de servo é que ele sempre prefere o anonimato. Olha o que Jesus diz: advertindo-lhes, porém, que não expusessem a publicidade. Jesus curou uma multidão, mas não queria que ninguém soubesse que fosse ele. Esta é a marca de um coração de servo: ele nunca quer aparecer. Aleluia. Quem tem um coração de servo, ele não quer aparecer fora do tempo. É no tempo de Deus. Deus faz, Ele arma o momento, arma a situação e te faz aparecer. Mas se você tentar aparecer antes do tempo de Deus, você atrapalha o propósito que Deus tem para a tua vida. Por isso, irmão, devemos estar alinhados com o propósito de Deus. Devemos estar alinhados com a vontade de Deus, para que quando Ele venha ordenar a você a fazer o que Ele está mandando, você estará no tempo dEle, fazendo a vontade dEle, cumprindo o propósito dEle, fazendo o que Ele quer. Não tente aparecer fora do tempo. Não tente interferir fora do tempo. Não tente se amostrar fora do tempo. Não tente fazer as coisas de todo jeito. Espere o tempo de Deus. Jesus curava, mas não queria aparecer. Tem momentos, irmão, que é no anonimato. Primeiro você fica ali no anonimato, orando a Deus, servindo nas pequenas coisas, que Deus tem preparado coisas grandes para a tua vida. É o que, Jário? Tem que ter paciência, tem que ter perseverança. Não é porque o irmão está crescendo espiritualmente e ministerialmente que você não vai crescer. Tenha paciência, porque no tempo certo Deus vai cumprir o propósito que Ele tem para a tua vida.
Você crê nessa palavra, meu irmão? João Batista tinha este coração. João capítulo 3, versículo 26 diz: todos vão a Ele. Versículo 30, é necessário que Ele cresça. Aleluia. É necessário que Ele cresça. Ele tem que ficar cada vez mais importante e eu menos importante. João Batista olha para o ministério de Jesus crescendo mais do que o dele. Ele olha e diz que ele cresça e eu diminua, que ele seja exaltado e que eu venha assumir, porque toda a honra, toda a glória, toda a exaltação deve ser dada a Cristo Jesus. Grande Deus. Às vezes nós nos incomodamos porque o irmão está crescendo. Às vezes nós nos incomodamos porque fulano está crescendo espiritualmente e ministerialmente. Tenha paciência, porque o seu tempo chegará. Deus cumprirá o seu propósito sobre a sua vida. Aleluia. Um cristão com coração de servo é uma pessoa discreta. Ela quer que Jesus apareça. Pessoas que gostam de aparecer fora do tempo, ela atrapalha o que Jesus tem preparado para a sua vida. Segunda marca de um coração de servo: ele não vive envolvido em discussões, ou seja, contendas. Olha o que diz o versículo que nós lemos: não contenderá, nem gritará, nem alguém ouvirá nas praças a sua voz. Toda discussão ou contenda tem uma origem. Veja bem, toda discussão, toda contenda tem uma origem. É o querer ser maior, é o querer ser melhor, e é o querer ser mais certo que todos. Um coração de servo, ele não entra em contendas. Um coração de servo, ele não tenta ser melhor que ninguém. Um coração de servo, ele não tenta ser o mais certo de todos. Um coração de servo, ele não tenta ser o maior de todos. Paulo diz: eu sou o menor dos apóstolos, mas nós sabemos que ele foi o maior, porque quem é, não precisa falar, é discernido. Não preciso provar para você que eu sei pregar, é discernido. O pastor não deve provar que ele é pastor, é discernido. Quem louva, que canta, não precisa provar que canta bem, é discernido. Não precisa falar: ah, irmão, tu vê como eu canto. Ah, irmão, tu vê como eu prego. Ah, irmão, tu vê como eu profetizo. Ah, irmão, tu vê como eu pastoreio. Não, é discernido. A igreja sabe o propósito de Deus na tua vida. Deus sabe o qual Ele usa a tua vida. Tenha paciência. Não tente provar para ninguém. Prove para Deus. Cumpra o propósito de Deus na sua vida. Faça a vontade de Deus, porque no tempo certo Ele cumprirá a sua vontade. Grande Deus. Filipenses 2, capítulo 2, versículo 3, olha o que diz a palavra do Senhor: nada façais por contendas ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Filipenses capítulo 1, versículo 15, olha o que diz a palavra do Senhor: alguns pregam a Cristo por inveja ou por rivalidade, mas há quem pregue por amor. Olha a abordagem que Paulo fala. A igreja de Filipenses, alguns pregavam por inveja e por rivalidade. Isso, há 2000 anos atrás já existia isso, imagine hoje. Na igreja primitiva já existia esses pregadores que pregavam por rivalidade e por inveja. Imagine nos dias de hoje. O que é pregar por inveja? É Deus abençoando o irmão, é Deus dando crescimento ao irmão, é Deus exaltando o irmão, ministerialmente, financeiramente, espiritualmente. Você observando, todo mundo vendo, e você querendo crescer mais do que ele. É pessoas que não entenderam o propósito de Deus na sua vida dela mesma. São pessoas que não entenderam o chamado dela para com Deus.
Ela vê o irmão crescendo, aí tem inveja. Vê o irmão pregando, aí tem inveja. Vê o irmão cantando, aí tem inveja. Vê o irmão servindo a nave da igreja, mas tem inveja. E Deus está dizendo: não tem inveja. Procure o seu propósito comigo. Busque o seu chamado na palavra comigo. E deixe o tempo do outro crescer. Deixa o tempo do outro se desenvolver ministerialmente, porque o teu tempo chegará. Aí as pessoas estão elogiando fulano, aí você está tentando fazer melhor, você está forçando algo que Deus nem te chamou. Por quê? Porque você quer ser glorificado como ela, você quer ser exaltado como ela, você quer receber elogios como ela. E Deus está dizendo: espera o teu tempo, rapaz, espera o teu tempo, moça. Do teu tempo, do meu tempo, eu farei cumprir a minha promessa. Não tenta passar por cima de ninguém, não inveja o ministério de ninguém, porque o que eu tenho preparado para você é só para você, ninguém pode tomar. Aleluia. E às vezes a pessoa que tem inveja, ela não tem inveja porque ela é usada por Deus, ela tem inveja porque ela quer ter o que ela tem ministerialmente. Ah, fulano tem aquilo, mas eu quero ter aquilo que ela tem. Inveja, servir por inveja. Tem pessoas que servem por rivalidade, como o texto disse. Ah, quem é melhor pregando? Quem é melhor cantando? Quem é melhor servindo? Ah, meu Deus. Aí vem Paulo e diz: a esses que pregam por inveja, a esses que pregam por rivalidade, mas aqueles que entendem o propósito de Deus e pregam o evangelho, serve a Deus. Pelo que, Jairo? Por amor. Amor a Cristo. Cristo me curou, Cristo me salvou, Cristo me transformou. É por isso que eu prego o evangelho, anuncio o evangelho, ministro o evangelho, sirvo a Deus, porque Cristo me amou. Mas há quem pregue por amor. Quando servimos a Deus por rivalidade, por inveja, por competição, perdemos o foco em glorificar a Deus. E focamos somente em para sermos elogiados. Ela não sobe mais no altar para glorificar a Deus. Ela sobe no altar para fazer o melhor, para que as pessoas elogiem ela. Olha como ele canta bem. Olha como ele prega bem. O intuito do coração dela não é mais exaltar a Deus. O intuito do coração dela não é mais glorificar a Deus, mas é receber elogios das pessoas. Sendo que no primeiro erro que você fizer, vai ser as pessoas que vai tacar as pedras em você. O único que tem misericórdia infinita para a tua vida é o Deus que você serve. Paulo, discipulando Timóteo, diz o seguinte: 2 Timóteo capítulo 2, versículo 24. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir e paciente. O próprio Paulo se considerava o menor, a mim o menor de todos os santos, pois sou o menor dos apóstolos, e nem sequer mereço ser chamado de apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Isso é Paulo dizendo. Enquanto a gente está disputando quem é o melhor, quem é o maior, Paulo chega e diz: eu sou o menor dos crentes, eu sou o menor dos apóstolos. Eu nem merecia ser chamado de apóstolo, porque o que eu tenho hoje é por conta da misericórdia de Deus. Quando entendemos, irmãos, olhe para mim. Quando entendemos que o que nós temos na igreja, ministerialmente, é pela misericórdia de Deus, não existe mais inveja no nosso meio, não existe mais rivalidade no nosso meio. Quando entendemos o que nós temos hoje é pela graça, é pela misericórdia, se acaba a inveja e a rivalidade. Porque o que ele tem é pela misericórdia.
Porque se Ele toca é pela misericórdia. Porque se Ele prega é pela misericórdia. Porque se Ele canta é pela misericórdia. Porque se Ele pastoreia é pela graça. Porque Ele serve a Deus é porque Deus ainda está sustentando com a mão. Ninguém é digno de nada. Ninguém merece nada. Todo mundo aqui está debaixo da graça de Deus, da misericórdia de Deus. Ninguém merece nada. É tudo pela misericórdia. É tudo pela graça. Não se vanglorie por nada, porque o que você tem foi Deus que lhe deu. Quando há brigas, discussões, contendas no casamento, no trabalho, na igreja, está faltando um coração de servo de Deus. Não entre em competição. Só exerça aquilo que Deus te chamou. A Bíblia diz que Ana competia com Penina. E depois que Ana muda a oração, falando que vai dar o filho, que ela gerasse para Deus, Deus fez ela gerar. E a madre que estava fechada é aberta. Porque enquanto tem o que? Competição, madre fechada. Enquanto há, vou repetir mais uma vez, enquanto há competição na igreja, ministério, liderança, irmãos, madre fechada. Não cresce espiritualmente, não cresce ministerialmente, não sai nem daquilo. É sempre a mesma coisa rasa. Mas se o que você faz para Deus é sem competir com ninguém, fazendo a vontade de Deus, cumprir o propósito de Deus, madre aberta. Deus faz prosperar, Deus faz exaltar, e Deus vai entregar aquilo que Ele tem prometido para a tua vida. Quem crê nessa palavra, irmão? Quem crê nessa palavra? Que Deus te dará um coração de servo. 8h30 agora. Mais meia hora aí me escutando. Filipenses capítulo 2, versículos 5 ao 11. Olha o que diz a palavra do Senhor. Isso é muito forte, igreja. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Aleluia. Olha o que esse Deus Todo-Poderoso fez. Deixou a sua glória, deixou o seu trono, encarnou e serviu a homens. Enquanto os homens querem ser como Deus, Deus se faz homens, faz homem. Enquanto uns querem crescer, quer passar por cima, quer fazer o melhor, quer competir, quer invejar, Deus serviu a homens na humildade, deixando o Criador para ser criatura. O maior exemplo de humildade é isso, irmão. Uma terceira marca de um coração de servo é a obediência. E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. O texto diz que Jesus foi obediente até a morte. Um coração de servo não tem dificuldade para obedecer a Deus. Vai chegar situações da sua vida, irmão, que a situação vai dizer: para de servir a Deus, entrega o cargo, entrega a liderança, não dá mais para continuar, deixa de cantar, deixa de pregar, deixa de tocar, deixa de servir a Deus, deixa de vir para o corpo de obreiro, deixa a liderança. Tem momentos da nossa vida que é complicado, irmão, a dificuldade bate, a pressão bate, a gente olha e diz: Senhor, para onde que eu vou? Mas quem entendeu o propósito de Deus na sua vida, ele olha para a situação, ele
ele diz: eu tenho o coração de servo, ainda que a pressão chegue, ainda que a dificuldade chegue, ainda que falte alimento, eu servirei a Deus, eu servirei a Deus, ainda que o pecado bata a porta, ainda que Satanás prepare o laço, eu sirvo um Deus Todo-Poderoso, e eu vou obedecer até a morte, eu vou obedecer até a morte, ainda que a morte bata na porta, eu continuarei servindo a Deus. Tem pessoas que por qualquer coisa deixa de servir a Deus, nunca teve um coração de servo. Tem pessoas que qualquer coisinha, eu não quero mais a liderança, eu não quero mais evangelizar, eu não quero mais pregar, eu não quero mais cantar, eu não quero mais tocar, eu não quero mais servir a Deus, porque qualquer coisinha, não entendeu o que é ter um coração de servo, que no meio da dificuldade, continua sendo fiel a Deus, ainda que venha calúnia, injúria, eu não largo esse Deus, irmã Zéza, eu não largo esse Deus, eu continuo servindo a Ele. Ainda que a pressão chegue, ainda que os problemas cheguem, ainda que o pecado bata a porta, ainda que o inimigo tire, me dê uma rasteira, Deus me levantará, Deus me sustentará, mas eu permanecerei fiel no seu propósito. Ah, Senhor, se fosse depender de nós, nós já teríamos abandonado a tua obra, a gente já teria abandonado a igreja, se não fosse a tua graça operando em nosso viver, se não fosse a tua misericórdia, nós já teríamos desistido, mas a tua palavra entrou aqui de forma tão poderosa, que ainda que eu queira, eu não consigo deixar a ti, eu não consigo largar a ti, eu servirei, ó Deus, até a minha morte, porque eu nasci para servir, eu servirei na minha vida, e quando eu morrer, eu vou servir lá no céu. Quantos aqui vai servir no céu? Quantos aqui vai servir a Ele lá no céu? Quantos aqui entendem o propósito de Deus na tua vida? Eu sinto Deus nessa palavra, igreja. Ainda que esteja à beira da morte, eu não vou deixar de servir. Ó Senhor, me lembra dessa palavra em todos os dias da minha vida. Me lembra dessas palavras, Senhor, nos momentos que eu queria desistir. Me lembra, Senhor, dessas palavras no momento que eu queria parar. Ó Senhor, me lembra dessas palavras nos momentos, Senhor, que eu pensei em desistir, largar tudo. Mas a tua mão é tão poderosa que me sustentou. Eu estou aqui ainda servindo por conta da graça de Deus. Você está aqui sentado glorificando por conta da graça. Você ainda canta pela misericórdia. Você ainda prega pela misericórdia. Você ainda é obreiro pela misericórdia. Você ainda serve na nave pela misericórdia. É tudo pela graça, é o sustento, é a vitalícia de Deus na tua vida. É a vida de Deus em você, que ainda está sendo jorrada. É o Espírito que ainda te sustenta e te faz um servo de Deus. Aleluia. A obediência, um servo de Deus, ele é obediente. A obediência, para ser verdadeira, ela tem 3 estados: imediata, completa e alegre. Vou repetir mais uma vez: a obediência do servo de Deus, ela é imediata, completa e alegre. Quem tem o coração de servo, ele é obediente. Obediente para quê? Para cumprir o propósito de Deus imediatamente. Não é para amanhã, é para agora. Não é para servir a Deus amanhã, é para servir agora. Não é para pregar amanhã, é para pregar agora. Paulo disse: pregai fora e dentro de tempo. Aleluia. Para a obediência ser verdadeira, ela tem que ser
completa. Não é para obedecer pela metade, é para obedecer por completo. Não é fazer pela metade. Ó Senhor, eu vou fazer até aqui. Ó Senhor, eu vou fazer só aí. Não, tem que ser completa. Para uma verdadeira obediência acontecer, ela tem que ser imediata e completa e alegre. Eu tenho que me contentar com a palavra de Deus. Eu tenho que me contentar com a verdade, porque é ela que gera vigor e alegria no meu ser. Jesus era Deus, mas não teve dificuldade nenhuma de obedecer a governo dos pais e dos homens. Vou repetir mais uma vez. Jesus era Deus, mas não teve dificuldade de obedecer a governo de pais e de homens. Por que você não quer obedecer aos seus pais? Por que você não quer obedecer à liderança da sua igreja? Por que você não quer obedecer ao seu líder? Sabe o que está faltando aí, igreja? Um coração de servo, um coração de servir a Deus. Porque quem tem um coração de servo, ele obedece os pais, ele obedece a liderança, ele obedece o pastor, ele obedece quem está acima de você. Porque assim como Deus obedeceu, ele também deve obedecer. Será que temos revelado a marca da obediência no nosso lar? Será que nós temos revelado a marca da obediência no nosso trabalho? Será que nós temos revelado a marca da obediência na nossa igreja? Servo de Deus obedece à sua liderança. Coração de servo, igreja, é entregar e ministrar o que às vezes você está precisando. Às vezes você vai precisar de um abraço e Deus vai dizer: abraça. Às vezes você vai precisar de uma palavra para o seu viver e Deus vai dizer assim: prega a minha mensagem, ministra a minha palavra. Às vezes você vai precisar de uma canção, de um louvor. Aí Deus vai mandar você fazer o quê? Louva, canta para alguém. Só quem tem um coração de servo entende isso. Que às vezes você está precisando e Deus vai mandar você fazer. Você precisando. Isso é coração de servo. Um coração de servo é humilde, humildade. Esvaziou-se de si mesmo, humilhou-se a si mesmo. Jesus. João capítulo 13, do versículo 1 ao 5. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os que estavam no mundo, amou até o fim. Estava sendo servido o jantar e o diabo já havia induzido Judas Iscariote, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa. Jesus tirou a sua capa, colocou uma toalha em volta da sua cintura e começou a lavar os pés dos discípulos. Fico imaginando, Senhor, que humildade é essa? Como é que o Senhor sai da sua glória, sai do seu trono, sai da sua majestade, vira homem para lavar pé de pecador, para lavar pé de imundos, que não merecia o amor que Ele deu? Humildade é isso. Aí Jesus lavou os pés deles e disse: dê o exemplo, assim como eu faço, faça você também. Humildade, irmão, não te faz melhor do que ninguém, mas te faz diferente de muitos. Foi o orgulho que transformou anjos em demônios. É a humildade que faz homens ser como anjos. Quanto maiores somos em humildade, tanto mais próximos estamos da grandeza. De fato, Jesus disse, Mateus 18:4, portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior do reino dos céus. Se tornar humilde não é famoso, se tornar humilde não é carismático, se tornar humilde não é rico, se tornar humilde não é mais importante,
é ser humilde como uma criança. Um coração de servo é saber que para servir tem que ter intimidade com Deus. Lucas capítulo 21, versículo 17 diz: Jesus ensinava de dia e de noite ele subia do monte para orar. Ele ensinava durante o dia, ele pregava durante o dia, ele servia a Deus durante o dia, mas à noite, o secreto, à noite, o anonimato, à noite, a oração, à noite, a intimidade, à noite, o relacionamento. Porque tem pessoas que pensam que servir é ter intimidade. Tem pessoas que pensam que pregar gera intimidade, que cantar gera intimidade, que servir gera intimidade. Coisa nenhuma, irmão. É o anonimato que gera o serviço com qualidade. Aleluia. A nossa intimidade com Deus gera a qualidade que servimos a Ele. Repito mais uma vez: a nossa intimidade com Deus gera a qualidade que servimos a Ele. Se nós temos intimidade, relacionamento com Deus, o nosso trabalho é leve, o nosso trabalho é cheio da graça, é cheio da unção. Mas quem não tem intimidade com Deus é pesado, é arrastado, é de todo jeito. Porque quem tem intimidade com Deus, o seu serviço tem qualidade. Quer ver se alguém tem intimidade com Deus? Veja como ela serve. Veja se ela está servindo com amor. Veja que ela está servindo com dedicação e intensidade. Concluo. Romanos 6, 22 diz: agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus. Repita mais uma vez, Romanos capítulo 6, versículo 22, parte A. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus. O texto diz: quando fomos libertos do pecado, fomos transformados em servos de Deus. Deus te tirou do mundo para ser servido, para servir. Deus te tirou da cachaça, da prostituição, dos prostíbulos do mundo. Deus te tirou da mentira, da sem vergonhice que você fazia lá fora, para servir a Ele aqui dentro. Tem pessoas que não querem servir a Deus. Tem pessoas que dizem: Jairo, eu quero ficar só sentado aqui e não quero fazer mais nada. Mas se Deus te libertou, irmão, do pecado, é porque você tem algo para oferecer para Ele aqui dentro. Não seja o mínimo varrer, passar pano, colocar água. Não sei, irmão, o que Deus tem para a sua vida, mas o mínimo você pode fazer aquilo dentro do reino de Deus. Por quê? Porque Ele te libertou do pecado, Ele te tirou da mão de Satanás, Ele te arrancou do mundo para que você se tornasse servos de Deus. Servos de Deus. Eu te tirei do mundo para pregar, eu te tirei do mundo para cantar, eu te tirei do mundo para servir, eu tirei você do mundo para servir ao meu ministério. Aleluia. Quantas vezes aqui, irmão, nós distanciamos de Deus, estamos afundados em pecado, mas a graça de Deus hoje está te dando outra oportunidade. Volta a servir, volta a ser servo, porque eu te chamei para ser servo de Deus. Deus não tirou do mundo da vida de um pecado para você ficar à toa. Ele está dizendo: eu te chamei para servir, vice. Eu te chamei para cantar, eu te chamei para pregar. Não foi à toa que eu te libertei do pecado. Fique de pé essa noite, igreja.
E a pergunta é: e agora? Como eu recebo este coração de servo? Deus quer colocar esse coração de servo em você, igreja. Você que está faltando esse coração, Deus quer pôr em você. Aleluia. Jairo, como eu consigo esse coração de servo? Primeiro, eu tenho que querer. Segundo, eu tenho que desejar. Terceiro, eu tenho que pedir. Quarto, eu tenho que buscar. Quinto, mas acima de tudo, depender do Espírito Santo de Deus. Vou repetir de novo. Como eu posso receber esse coração de servo, Jairo? Eu tenho que querer, eu tenho que desejar, eu tenho que pedir, eu tenho que buscar, e acima de tudo, depender do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Porque é o Espírito Santo que cria em nós este coração. Existe uma frase que diz assim o seguinte, preste atenção, olhe para cá. Quem não vive para servir, não serve para viver. Também não está apto para ir para o céu. Se você não quer servir na terra, se você não quer servir na sua igreja, como você servirá no céu? Porque quando a gente chegar lá, nós serviremos a Deus. Aleluia. Vamos pedir esse coração de servo para Deus. Vamos clamar o Espírito Santo de quebrantamento. Peço que a igreja curva vossas cabeças e ore a Deus, para que Deus tire a competição, para que Deus tire a inveja, para que Deus tire o rancor dos nossos corações, e que possamos servir a Deus na plenitude do Espírito, que podemos servir a Deus com excelência, com compaixão, intensidade, e cumprir aquilo que Deus chamou a nós fazer. Aleluia, aleluia. Eis aqui a tua igreja, ó Senhor. Eis aqui a tua igreja amada, Senhor. Muitos aqui deixaram de servir, ó Deus. Muitos aqui no teu coração de servo, mas mediante a tua palavra, ó Deus, coloca no teu povo, coloca no coração do teu povo o coração de servo, o coração de servir a ti, ó Deus. Muitas pessoas deixou de servir a ti, muitas pessoas deixou de pregar, de cantar, de orar, interceder, ó Deus. Mas nós estamos aqui, ó Deus, para proclamar sobre a tua igreja. Haverá um renovo, haverá uma transformação, ó Deus. Haverá um cuidado, haverá um renovo de Deus. Grande Deus, grande Deus. Há pessoas hoje aqui que Deus tem falado aqui, porque tu parou de pregar, porque tu parou de cantar, porque tu deixou de servir. Eu te tirei do mundo para servir, eu te libertei do pecado para servir. Porque tu está voltando para o pecado, porque tu está voltando para a vida passada, de onde eu te tirei. Eu te tirei do monturo do pecado, eu te tirei do lamaçal do pecado, para te tornar santo e servir a mim, servir a mim. Restaura de novo, ó Deus. Restaura hoje os corações de servo. Restaura de novo, Senhor, o desejo de pregar. Restaura de novo, Senhor, o desejo de servir. Restaura de novo, meu Pai, o propósito. Restaura de novo, meu Pai, a comunhão. Restaura de novo, ó Deus, a intimidade. Grande Deus, grande Deus. Se não fosse a tua misericórdia, ó Deus, nem estaremos mais aqui. Se não fosse a tua graça, ó Deus, não estaríamos mais de pé. Oh meu Pai, nos conceda a tua graça, nos renova, ó Deus.
Deus tem propósito para a tua vida, igreja. Deus tem propósito para você, irmão. Sai do pecado, sai dessa vida, porque eu quero te usar. Glória a Deus. Segundo seu coração, Jesus, muda meu jeito de falar, o meu jeito de andar. Eu quero o coração. Restaura o teu povo, Deus. Restaura, Deus, o teu povo. Restaura a força do teu povo, Deus. Restaura, Senhor, o coração de servo. Restaura, Deus, o coração quebrado, ó Deus. Restitui, ó Deus. Restitui, ó Deus. Restitui, ó Deus. Restitui, ó Deus. Ainda não entregou a vida para Jesus, mas hoje quer dar um passo de fé. Tem alguém em nosso meio que está afastado dos caminhos do Senhor e hoje quer renovar a aliança? Vai vir hoje? Venha, pode vir. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Tem mais alguém? Mais alguém que está afastado? Mais alguém que ainda não entregou a vida para Jesus, mas hoje pode vir. Essa é a sua oportunidade. O Espírito está lhe chamando. Tem mais alguém essa noite? Pastor, estou afastado dos caminhos do Senhor. Pastor, nunca aceitei Jesus, mas hoje eu quero entregar a minha vida. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Não tem? Vamos orar? E põe as mãos para cá. Pai, no nome de Jesus, queremos orar pela vida do teu filho, que o Senhor possa livrá-lo, Senhor, de todo mal. Firma os pés dele, Senhor, aonde quer que ele vá. Retira, Senhor, da mente, do coração dele, Pai, toda a seta pecaminosa, tudo aquilo que o diabo lançou para destruir, tudo aquilo que o diabo lançou, Pai, para tentar destruir casamento, família e até a própria vida dele, meu Pai. Vai dando livramento, porque Tu és Deus de promessas. Que o Senhor possa restaurar as promessas que foram lançadas, que o Senhor possa restaurar os caminhos que foram perdidos, e que ele possa, Senhor, aleluia, muito em breve estar glorificando o Teu nome, e com a sua vida possa estar exaltando a Tua palavra. Queremos pedir ao Teu Espírito Santo, Pai, quebra toda obra de feitiçaria, quebra toda palavra de maldição contra a vida dele, contra a casa dele, aonde lançaram setas, Pai, aonde o inimigo abriu uma cova, aonde o inimigo, Senhor, lançou, Pai, um plano contra a vida dele, Pai. Nessa noite, como igreja, nós colocamos por terra agora, porque toda autoridade está no nome de Jesus, e em nome de Jesus nós colocamos por terra agora toda ação e ingerência do maligno. Pai, escreve novamente o nome dele no livro da vida e do Cordeiro, e perdoa os pecados. Sara, Senhor, a terra dele e firma os pés na Tua presença. É assim que nós queremos orar e agradecer em nome de Jesus. A igreja diz, aplauda Jesus bem forte essa noite, bem forte, bem forte. Pai, queremos agradecer por mais um culto. Leva a Tua igreja para casa em segurança, guardada e protegida de todo mal. É assim que nós oramos em nome de Jesus. E você diz, concha com as mãos, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo estejam com todos, não só agora, mas para sempre. E você diz, tchau, até quinta-feira, se Deus permitir.